como que a gente vê o corpo dentro da cidade, né? Como que é a distribuição da rua, do espaço público. E acho que quando a gente está pensando em corpo, não tem como pensar em algo muito distante de da nossa infância, principalmente, assim, dos meus mais presentes, né, na vivência dos meus pais, meus avós, que tinham mais essa cultura de brincadeira nas ruas, de ocupar realmente o espaço como que era que eles tinham, né, para ocupar. Mas também no transporte, as pessoas que você vê quando você está no caminho para o trabalho, que às vezes passa despercebido com toda essa gente, com a correria do dia a dia, acho que pode passar. Mas o corpo na cidade, ele não é só isso, né? Ele também é a manifestação de expressões culturais. E quando a gente fala de cultura, fazendo um gancho aí com o que o Davi tinha comentado, né? A cultura não é só esses espaços elitizados que, por algum motivo, a gente não consegue acessar, seja porque não tem transporte público para ir. A cultura também é o nosso corpo, a arte de rua, a capoeira, a religião, as danças de rua, que tem uma importância muito grande, né? Eu coloquei 2 exemplos de casos aí, aqui em Campinas mesmo, que falam, que têm essa temática, trazem um pouco essa questão da diversidade, que é a Casa de Cultura Tainã e a Casa de Cultura Fazenda Roseira, mas tem muitas outras também muitos outros espaços, né, que são usados para relembrar essas outras formas de culturas que são igualmente importantes e fizeram parte da história, não só de Campinas, né, mas do país. E falando nessa linha de valorização e da importância dessa diversidade, a gente também pensa na questão da representatividade, né? Acho que pode passar. Ai, não, calma, esqueci dessa parte. Quando a gente também está falando de expressões culturais, a gente fala de quando é negado isso, né? Que é com relação. E aí, um exemplo muito conhecido foi a questão da lei do pancadão, que as pessoas não tinham direito de usar música, de ouvir música, né? Na rua, no espaço que é teoricamente público, é para todos. E você vê que não tem essa questão da música, por exemplo, em bairros mais elitizados, então eles podem fazer o barulho que eles quiserem, a hora que eles quiserem, e em outros espaços da cidade isso seria proibido. Mas pensando nessa questão de diversidade, né, e da importância dela, a gente também não pode esquecer da representatividade, que é um termo que tem ganhado muito conhecimento, né, tem sido muito debatido pelas pessoas atualmente. E como exemplo, a gente pegou uma imagem da parada LGBT que aconteceu em Campinas em 2018 e do monumento da Mãe Preta que tem em Campinas também. Mais uma coisa que é importante falar quando a gente pensa em representatividade, né, é que, por exemplo, no caso dos monumentos, né, Campinas é uma cidade que tem muitos espalhados pela cidade e de todos eles, só 2 são de figuras femininas. Então, apesar dela existir, ela também acontece em uma quantidade, né, uma taxa bem menor. E quando a gente está falando de representatividade também, que ao longo das falas eu acabei pensando, a gente também está falando de como a gente quer se ver em outros, para além de monumentos e para além de eventos, a gente quer se ver por exemplo, na universidade. E aí entra a questão, por exemplo, da conquista das cotas, que na Unicamp é bem recente, foi implementada, começou em 2019, mas que é uma forma que ainda, apesar de, como vocês falaram, né, a Unicamp, vocês têm uma visão mais de hospital, mas ela é um espaço público que deveria ir aos poucos, infelizmente aos poucos, mas está tentando se tornar um espaço mais aberto para as pessoas e foi uma conquista extremamente importante de se ver, e é uma diferença muito grande quando você pensa a Unicamp e o perfil dos alunos de 5 anos atrás e de agora, quando você vê novas pessoas negras andando pelo campus, pessoas negras como estudantes, né, que é uma posição muito diferente. Pode passar. Mas outra questão do corpo na cidade é o tempo e o transporte, né? Essa relação de como o direito até o direito ao tempo é negado para a gente, né? Principalmente para os trabalhadores que nessa questão de estar cada vez mais distante dos centros e terem que se locomover, perdem um tempo absurdo no transporte, que, como também foi comentado, muitas vezes está lotado e você é quase uma sardinha lá dentro.
período de pandemia aconteceu o inverso do que deveria ter feito, mas antes da pandemia também já era uma realidade do transporte sempre estar cheio. E aí a gente pegou um vídeo que ilustra um pouco. Acho que está sem som. E voltando, né, esse vídeo, ele mostra, na verdade, a realidade, né, do que acontece, e quando a gente pensa nessas Selmas do vídeo, elas não são exceções, né, são a regra. E quando a gente está falando sobre o direito à cidade, principalmente sobre a ausência desse direito, né, não tem como a gente não fazer um recorte racial, porque a gente vê o perfil que são essas pessoas que estão sendo negadas de acessar e de usar o espaço. São essas pessoas, na maioria das vezes, são mulheres ou negras, periféricas, e que não conseguem ocupar esse espaço, perdem esse tempo no transporte, e como o próprio vídeo mostra no final, quando faz a somatória de horas, no final é um quarto da sua vida desperdiçado só se locomovendo pela cidade, né? Fora todas as outras questões que são muito importantes com relação à moradia, enfim. Acho que pode passar. E falando com relação à moradia também, a gente vê a questão das pessoas em situação de rua e a arquitetura hostil, né? E como a preocupação do Estado é muito mais, nessa situação, é muito mais com relação à estética da cidade, então ela tem que estar bonita, tem essa preocupação de a cidade precisa estar bonita para turistas, para quem está passeando por ali,
mas não tem a preocupação de, tá, para essa cidade estar bonita, essa pessoa que está ali vai para onde? E aí só vai jogando a pessoa de um canto para o outro da cidade, sem de fato solucionar o problema, né? E recente, né, teve a questão, o padre Júlio Lancelotti foi em um desses espaços que tinham essas pedras embaixo de viadutos, e essa foto viralizou bastante, mas é uma questão que já estamos falando há muito tempo, né? Mas precisa vir alguém com um pouco mais de visibilidade para alguém começar a pensar a respeito de coisas que está sendo repetida há anos e anos e anos. Acho que pode passar. Mas, com relação às resistências, né, a gente também tem que pensar que, obviamente, tem todas as questões de acesso negado, mas muitas coisas surgiram disso, né? Nós também temos uma potência, a gente produz arte, produz ciência, produz conhecimento, é um conhecimento diferente do conhecimento que é produzido dentro da academia, da universidade, mas é um conhecimento extremamente importante, válido e que precisa de mais reconhecimento, né? E uma dessas formas foi a música, que tem grande importância, né? As rodas de slam, as batalhas de rap, as rodas de samba, e tudo isso tem um papel muito grande. Eu vou deixar de sugestão, não sei se alguém já viu, mas tem o documentário do Emicida, Amarelo, que ele traz um pouco essa reflexão sobre isso. E infelizmente está no Netflix, mas acho que dá para achar em algum lugar por aí. E outras formas de resistência também surgiram, né? Outras iniciativas que não resolvem o problema central, né? Porque esse problema central tem que ser resolvido em uma escala muito grande, mas tentam, de alguma forma, ajudar as pessoas, né? A melhorarem um pouco a situação. Em Minas, que eu achei esses dois que são bem conhecidos, que é o Margem Cultural e o Fundo Ágbara, e a Margem Cultural é com relação à música, principalmente de pessoas de jovens, né, que tem alguma relação com a música ou com a arte. E o Fundo Agba dá uma ajuda financeira para mulheres negras que têm algum empreendimento ou querem crescer de alguma forma. E a última forma de resistência seria os movimentos sociais, né, que já estão aí historicamente há muito tempo e atualmente tem ganhado uma proporção e uma forma muito diferente do que já foi, né? Principalmente por causa da internet também, que possibilitou que pessoas mais jovens estivessem mais engajadas nisso, né? Mas que ainda assim tem uma contribuição muito grande. E aí, com relação a isso, também não dá para falar, por exemplo, de movimentos sociais e manifestações sem falar de repressão, né? Porque a gente sabe como essas passeatas e manifestações não têm o mesmo apoio, ou são vistas da mesma forma, dependendo do grupo que está atuando, né? Acho que um exemplo bem importante, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando aconteceu o caso do George Floyd, foi passado na mídia brasileira de uma forma muito positiva, mas aqui, se acontecesse uma situação, que já acontece, né? Mas no Brasil, a repercussão provavelmente seria muito distinta e mostrada de uma forma a diminuir a luta, né? Ou falar que estão fazendo algum tipo de baderna, que seja.